Olá, me chamo Lucas Marostica, esse é o primeiro episódio da temporada do videocast Trocando Ideias. Hoje recebemos aqui nos estúdios da ProHub um grande currículo aqui da política gaúcha, difícil ter um currículo maior que o dele. Ele foi vereador de Caxias do Sul, 2 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal, governador do Rio Grande do Sul. É óbvio que eu estou falando de Germano Rigotto. Seja bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite. Olha, eu que agradeço muito, Lucas, o convite para que nós pudéssemos hoje conversar um pouquinho sobre o momento que a gente está vivendo, sobre alternativas que se tem em termos de reformas necessárias para o país. E eu sei que o Trocando Ideias, que tu está iniciando um trabalho nesse videocast, eu quero agradecer toda a equipe aqui que está nos recebendo aqui na PUC também, né? Que está nos dando essa possibilidade de colocar no ar o videocast. Então, estou à tua disposição, muito feliz de estar aqui. Governador, eu tinha separado 2 gravatas para gravar esse videocast, uma azul e outra vermelha, né, nessa grenalização da política. Mas para receber o senhor resolvi usar a gravata verde. Você seria um político de centro? O que significa ser de centro? Primeiro, ser de centro não significa estar em cima do muro, como alguns dizem, olha, não estou nem de um lado nem de outro, então está em cima do muro, não tem posição. Ser um político de centro significa tu ter uma posição não radical dentro do quadro que nós estamos vivendo. Hoje tu tem um processo de ideologização, não é a polarização, é a ideologização da polarização. Quer dizer, se tu está de um lado, o outro lado diz que tudo que tu está fazendo está errado. Se tu está desse lado, a mesma coisa acontece. Quer dizer, há um processo de radicalização que não está fazendo bem para o Brasil. Tá? Então, o centro significa tu mostrar caminhos para o país, em termos de um desenvolvimento mais sustentável, caminhos para o país, e quando eu digo país, o nosso Estado, né, de um desenvolvimento mais sustentável, duradouro, né, que enfrente os problemas sociais e que, ao mesmo tempo, faça com que o Estado tenha mais capacidade de gestão, de dar retorno para a população daquilo que o Estado tem obrigação de fazer, que é a educação, que é a saúde, que é a segurança, que é a infraestrutura. Então, tu tens que ter um Estado que ele dê respostas e, ao mesmo tempo, um Estado que não seja um Estado grande, pesado, um Estado que afaste a iniciativa privada em setores que a iniciativa privada poderia estar dentro, como privatizações em determinado caso, concessões, parcerias público-privadas. Então, tu tem que trazer a iniciativa privada para aquilo que a iniciativa privada pode fazer e que, na verdade, o Estado muitas vezes não tem recursos para dar resposta aos investimentos que precisa. Então, ser do centro significa tu ter trabalhar para um Estado atrativo à iniciativa privada, um Estado que seja mais competitivo e, ao mesmo tempo, um Estado que dê as respostas que muitas vezes nós não estamos vendo. Ser de direita ou de esquerda, tu pode ter todos os encaminhamentos que vão nesta direção e em outras direções. Agora, o que me preocupa é o processo de radicalização política que nós vemos no Brasil. E esse processo de radicalização, no meu modo de ver, não está fazendo bem para o Brasil. Perfeito, governador. Vejo que você é presidente hoje do Instituto Novos Paradigmas, também é conselheiro da Fiesp, tem uma agenda pública cheia. Queria que você falasse um pouco da agenda do Rigotto hoje. Na verdade, eu tenho o Instituto é o Instituto Reformar, de Estudos Políticos e Tributários. Né? Na verdade, quando o Instituto... o que o Instituto faz? O Instituto forma opinião com relação a questões que tem que mudar no sistema tributário nacional. Eu fui presidente da Comissão de Reforma Tributária na Câmara Federal. Na verdade, andei pelos 27 estados, 26 estados de Distrito Federal pregando reforma tributária, Brasil inteiro, né? No momento que quase nós chegamos a aprovar uma reforma tributária no Congresso Nacional, eu era presidente da comissão, e eu fiquei como referência na questão da discussão da reforma tributária. E o Instituto serve para exatamente ajudar na formação de opinião, no debate sobre as questões, principalmente do nosso sistema tributário nacional, né? Com relação a conselhos, eu estou no Conselho Superior de Estudos Nacionais e Política da Federação de Indústria de São Paulo. Eu estou no Conselho
político e social na Associação Comercial de São Paulo, eu estou no Conselho Consultivo da Federação, aqui no Rio Grande do Sul, eu estou no Conselho Consultivo do Sindicato das Transportadoras de Carga aqui do Estado. Tá? Então, esses conselhos, eu não ganho nada para ser conselheiro, tá? Não ganho nada. Eu sou convidado para ajudar no debate das grandes questões nacionais. Então, por exemplo, em São Paulo, me pagam, quando tem reunião do Conselho, como teve agora, segunda-feira, né? Tem reunião do Conselho, eu recebo a ida até, o transporte, quer dizer, aéreo até São Paulo e a hospedagem. Eu não ganho para ser conselheiro, mas isto significa o seguinte, eu posso dar a minha opinião, formar opinião sobre o que eu acredito que deve acontecer no Brasil e, ao mesmo tempo, eu estou recebendo muita informação. Ao mesmo tempo, eu estou aprendendo, porque cada um desses conselhos é formado por pessoas que têm história, têm trabalho, que têm experiências e que tu aprende participando de uma reunião de um conselho como esse. Então, alguns me disseram, mas tu não ganha para participar do conselho? Eu não iria. Não, eu acho que a participação em conselhos como esses, de grandes entidades, te permite formar opinião sobre questões que eu acredito que o Brasil tem que enfrentar e que essas entidades podem ter um papel importante na condução disso tudo. E, ao mesmo tempo, tu aprende. Tu continua aprendendo o que é fundamental. E uma pergunta agora de ordem pessoal. Quem foram as lideranças, os intelectuais que te inspiraram a fazer política ao longo da tua trajetória? Bom, eu comecei na política, na verdade, na época que nós estávamos lutando pela redemocratização do Brasil. Eu fazia meu secundário, ensino médio, em Caxias, e Cristóvão de Mendonça e Colégio do Carmo, em Caxias, e já tinha uma liderança dentro do Grêmio Estudantil, já tinha minhas posições com relação àquilo que eu achava que estava errado, a falta de liberdade que nós tínhamos, eu externava isso, e tive uma formação política em cima deste trabalho. Quando eu vim para Porto Alegre e fiz odontologia e direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu sempre participei do Centro Acadêmico Otton Silva, da odontologia, do André da Rocha, da Faculdade de Direito. Então, eu tinha um trabalho de formação política forte, que ao natural, a partir do momento que eu termino as faculdades, ao natural, eu começo a exercer a profissão na odontologia em Caxias, eu era professor de curso pré-vestibular, eu era diretor de um clube esportivo e de outro social, os maiores praticamente de Caxias, e aí surgiu o convite ao natural para que eu concorresse a vereador. Eu concorri, tinha uma pessoa que me incentivou muito e que sempre foi uma pessoa, uma grande liderança do antigo PMDB, MDB, que foi o Pedro Simon. Então, ele, na verdade, foi sempre um inspirador, sempre foi um farol pela sua história de dignidade, de honradez, de forma de fazer política. Então, eu comecei na política praticamente tendo como referência o Simon. E aí eu passei a ter outras referências. Quando líder do governo, fui líder do Simon na Assembleia Legislativa, fui líder do presidente Fernando Henrique no Congresso Nacional, é uma pessoa que eu tinha um respeito incrível por ele, também passou a ser uma referência na forma de fazer política. Então, com o passar do tempo, tu vai tendo algumas referências que também te inspiram, te ajudam, mas tudo começou com Pedro Simon aqui no Rio Grande do Sul. Você foi líder do governo Fernando Henrique Cardoso. De lá para cá, o que mudou na governabilidade? Ela parece ser mais difícil hoje para os presidentes. Tem a questão das emendas parlamentares, 53 bilhões em emendas. Lucas, tu tens toda a razão, a tua pergunta é excelente, Porque quando eu era líder, já tu tinha uma dificuldade, tu tinha o presidencialismo de coalizão. Por quê? O que é o presidencialismo de coalizão? Um presidente eleito em cima de um projeto, um projeto político, um projeto para ver o que ele vai fazer. O presidente Fernando Henrique, ele tinha o grande projeto dele era fazer uma reforma da ordem econômica que permitisse a entrada do capital estrangeiro, privatizações. Segundo, uma reforma administrativa, uma reforma previdenciária e uma reforma tributária. E eram era a base do projeto do Fernando Henrique.
Ele se elege com uma grande votação, mas como nós temos um sistema partidário com pulverização de partidos, com muitos partidos, já naquela época, ele tem que formar uma composição, uma base de apoio no Congresso Nacional para aprovar os seus projetos, que não é fácil. E é uma base de apoio, já naquela época, era uma base de apoio que era volúvel, que ela simplesmente, de acordo com o vento, o deputado votava a favor ou votava contra o governo, sem compromisso com o governo. Inclusive, deputados e senadores que ajudaram a eleger o presidente. Passou a eleição, parece que eles não têm compromisso nenhum com aquele projeto que eles defenderam. Então, isto, já lá na época do Fernando Henrique, já era algo que complicava a governabilidade. Eu tive que, como líder do governo, nós organizávamos a pauta das votações. Por exemplo, quando era na Câmara, eu também trabalhava com o Senado, porque eu era líder do governo no Congresso, mas na Câmara tinha uma grande mesa na presidência, onde os líderes se sentavam com o presidente da casa para estabelecer a agenda, a pauta de votações. Pois bem, eram 12 líderes em torno daquela mesa. Passou o tempo, já era um absurdo, 12 líderes. Passou um tempo, eu depois que deixei o Congresso Nacional, um belo dia eu vou e me convidam para participar de uma reunião com os líderes e com o presidente, de então. Não tinha lugar na mesa, os líderes ficavam com a segunda fileira de cadeiras, 27 líderes. Então, é algo que dificulta a governabilidade. Esta quantidade de partidos políticos representados dentro do Congresso Nacional, com a quantidade de líderes, claro que não ajudam a governabilidade. Ter uma base de sustentação sólida é muito difícil, qualquer que seja o presidente. Então, a reforma política, ela demorou muito. O Supremo Tribunal Federal, em determinado momento, ele barrou a cláusula de barreiras e aquilo que era uma possibilidade de diminuir o número de partidos, e só agora voltamos a ter a cláusula de barreira e que o partido tem que fazer um número X de votos para ter representação no Congresso Nacional, mas do que isso, para ter fundo eleitoral, fundo partidário. Então, o partido que não atinge esse número de votos em determinado número de estados, ele praticamente fica quase impossibilitado de continuar. Então, esta cláusula de barreiras e a proibição na votação, nas eleições proporcionais de coligação, foi um fator que começou a reduzir lentamente o número de partidos. Mas eu te diria, esta questão da pulverização, a quantidade de partidos, atrapalha a governabilidade e faz com que um governo tenha que fazer composições, e as composições, às vezes, é em troca de cargos, em troca de favores, é da forma não republicana que deveria ter. Então, aí, a briga das emendas, as emendas. Eu era deputado federal e cada deputado federal tinha 1,5 milhão para apresentar emendas para os municípios que ele representava, do seu estado. 1,5 milhão. E não era impositivo, o governo liberava se queria. Aí, em determinado momento, no governo Dilma, passou a ser, aumentou absurdamente o valor das emendas e passou a ser impositivo. O deputado, o senador apresenta, o governo tem que liberar, não interessa o que foi apresentado. Não interessa se aquilo é necessário, se aquilo deveria ser prioridade ou não, o governo tem que liberar. Então, a impositividade veio no governo Dilma. E aí, no governo passado, nós tivemos o presidente da Câmara, Arthur Lira, pressionou o governo, o chamado Centrão pressionou o governo, e conseguiram aumentar absurdamente o valor total de emendas para 26 bilhões de reais. Em torno de 26 bilhões de reais no governo passado. E aí surgiram as emendas PIX, sem transparência, as emendas de relator, as emendas de comissão, emendas de tudo que é tipo, que já deu uma carrada de problemas. Pois bem, o presidente Lula, quando é candidato a presidente, disse que ele enfrentaria isso, e que ele não permitiria que continuasse isso. Passou para 52 bilhões as emendas
que os deputados e senadores disputam. Tá? Então, em vez de uma preocupação com aquilo que realmente deveria ser a atenção, merecer a atenção do Congresso Nacional, tá? Existe, além dos 45 milhões, lembra que era 1,5 milhão no impositivo, hoje 45 milhões que cada deputado tem de uma forma impositiva, ele tem que liberar o recurso, tá? Tu tens os 52 bilhões que são disputados. Tá? Um deputado pode ter 200 milhões, 250 milhões num ano para apresentação de emendas. Isto é um absurdo. Tá? Quer dizer, esse sequestrar o orçamento pelo Congresso Nacional é um dos grandes problemas que vai ter que ser enfrentado, e dificilmente vai ser enfrentado até o final dessa gestão, mas quem for presidente da República vai ter que enfrentar isso, e o Congresso Nacional, com pressão popular, vai ter que mudar isso, eu não tenho dúvida disso. E sempre me parece que esses 29 partidos que estão habilitados hoje, eles também dificultam ao eleitor identificar qual é o projeto, até porque alguns não têm projeto, né? Eu queria que você tecesse um comentário, já te vi defendendo o voto distrital, queria que você falasse sobre o modelo de reforma política que você pensa, e também se você acredita que o financiamento público de campanha ele agregou, qual a sua visão sobre o financiamento público? Financiamento público, eu acredito que realmente estava acontecendo abusos, absurdos, tu entende? Dificuldade de controle. Agora, o financiamento público, ele traz grandes problemas também. Tá? Se tu observar o que significa, muitos desses partidos eles se formam para que o presidente do partido, dono do fundo partidário e do fundo eleitoral, faça o que bem entende com o fundo partidário e com o fundo eleitoral. Tá? Então, eu te diria o seguinte, esta falta de financiamento privado e o financiamento público, além do absurdo de mais de 5 bilhões para o fundo eleitoral, agora para o ano que vem, 5 bilhões não tem lógica. Falta dinheiro para tudo e 5 bilhões para o fundo eleitoral. Tá? Mas, além disso, tem o fundo partidário, tá? E, além disso, tu tens uma realidade que um presidente de partido, ele domina este fundo partidário, esse fundo eleitoral, isso incentiva a criação de um partido para ele ter este recurso, ele dominando esse recurso e decidindo o que vai fazer. Numa campanha eleitoral, geralmente, quem recebe recurso do fundo eleitoral é quem tem mandato. Por quê? Porque o fundo eleitoral, digamos, o tamanho do fundo eleitoral tem a ver com a quantidade de deputados eleitos pelo partido, então ele vai ter um fundo eleitoral maior ou menor, um fundo partidário maior ou menor, pela quantidade de deputados que elegeu. Aí os presidentes de partido geralmente fazem o seguinte, na hora da eleição, quem recebe os recursos do fundo eleitoral é quem ajudou a que o fundo eleitoral chegasse àquele valor, que são os que têm mandato. Os que não têm mandato, tá? Não têm fundo eleitoral, não têm emendas para fazer com que os prefeitos, vereadores, lideranças municipais lhe apoiem, tá? E as emendas também, pelo fundo clientelista que tem, muitas delas levam a isso. Então, distorce, inclusive, essa questão de que sempre é importante uma oxigenação, uma renovação, mas muito difícil. Com fundo eleitoral, indo para deputados que têm mandato, né? E as emendas que distorcem também na questão do apoio a quem está se lançando candidato. Então, são distorções que, obrigatoriamente, nós vamos ter que enfrentar. Né? E quando a gente olha o Congresso Nacional e olha essa quantidade de partidos, eu diria que isso tem a ver também com o voto proporcional. O que é o voto proporcional? O partido lança candidatos, né? Pelo número total de votos que fez o partido, ele vai eleger um número de deputados. Né? Quer dizer, os mais votados do partido são os eleitos. O que ocorre com o voto proporcional? Regiões de um estado, elas podem ficar sem representação nenhuma, e outras regiões super representadas. Então, tu tem já uma distorção. Tem região no Rio Grande do Sul que pode não ter representação no Congresso Nacional ou até na Assembleia Legislativa. E outras regiões super representadas. Né? Esse é um problema. Mas o problema maior do voto distrital é que um deputado ele pode buscar voto em todos os municípios. Né? Ele sempre garimpa votos, distribui, por exemplo, emendas
em muitos municípios e busca voto em todos os municípios. No fundo, ele não tem compromisso com uma região, ele não tem compromisso efetivo com um determinado número de municípios. Então, tu afasta o eleitor do eleito, tá? Que o eleitor pode votar no deputado, mas ele esquece quem votou, porque esse deputado não tem um compromisso efetivo com o local onde ele mora, tá? E afasta o eleito do eleitor. Porque, na verdade, ele podendo buscar voto em todo o Estado, ele não se aproxima efetivamente de um determinado grupo de eleitores. O voto distrital, o que faz o voto distrital? Por exemplo, nós temos 31 deputados federais. Tu distribuiria o Estado em 31 distritos pelo número de eleitores e pelo número de habitantes e de eleitores, tu distribui o Estado em 31 distritos. Os partidos apresentam os candidatos no distrito, por exemplo, deputado federal, cada partido indica no distrito o seu candidato, o mais votado é o eleito. A pergunta que eu te faço, isso não vai qualificar o Congresso Nacional? Isso não vai fazer com que o eleitor saiba quem é o seu deputado federal? Não vai cobrar do seu deputado para que ele, efetivamente, nos votos que ele dá, nas opiniões que ele externa, não vai acompanhar isso porque ele é o candidato do distrito, é o deputado do distrito? Tá? Então, tu tem uma aproximação maior do eleitor com eleito e do eleito com eleitor. E isso, no meu modo de ver, vai qualificar a representação política no Congresso Nacional. Tá? Hoje tem deputado que vota como quer, porque ele sabe que não tem problema, não tem acompanhando diretamente o voto dele, como acompanhariam se ele fosse o representante do distrito. Ah, mas se de repente ele se desgastou com um núcleo de eleitores, ele vai buscar outro, noutra região. Sabe? Então, eu não tenho dúvida que o voto distrital qualifica a representação política e é uma das reformas mais importantes que, felizmente, o Congresso volta a discutir. Agora, semana passada, voltou ao debate do voto distrital, que pode não ser puro, ser misto, metade da representação pelo distrital, metade da representação ser como é hoje, ou por lista, mas só metade da representação sendo pelo distrital já é um avanço incrível. Germano Rigoto é eleito hoje presidente da República. Quais são as 3 primeiras medidas, os 3 primeiros problemas do Brasil que você atacaria? Eu te diria o seguinte, primeiro, é claro que o Brasil, para ter um crescimento mais sustentável, duradouro, crescer 4% do PIB, que é o que o Brasil precisaria crescer, né? E não esses voos de galinha que sobe, desce, dobre, o PIB sobe, de repente cai. Então, teria que ter um crescimento em torno de 4% do PIB. A China precisa crescer 6,5%, 7%. A Índia precisa crescer 7% do PIB ao ano. Nós, 4% seria o crescimento que garantiria ao Brasil a geração de emprego, renda, desenvolvimento, a qualidade maior de vida da população. Então, agora, para crescer 4%, eu não tenho dúvida que umas reformas importantes têm que acontecer. Tem que se enfrentar o chamado custo Brasil, que é o custo do juro, que é alto, o problema do juro, o problema do câmbio, com a instabilidade do câmbio, quer dizer, o real com relação ao dólar, uma estabilidade incrível e que afasta investimentos do Brasil, o problema da logística, quer dizer, nós temos um quadro onde os investimentos em rodovias, ferrovias, aeroportos, portos é menor do que deveríamos ter, então o custo da logística é muito alto, e ao lado disso nós temos uma necessidade de formação de mão de obra mais qualificada. Nós estamos aqui dentro do campus da PUC, onde tu tem quando tu vê essa quantidade de estudantes aqui, tu sabe o que representa esta formação para o futuro do Brasil. Agora, eu diria, o investimento maciço em educação, principalmente no ensino fundamental e na primeira infância, quando está se formando o cérebro da criança, de 0 a 6 anos, é muito importante para que o Brasil tenha condições de, investindo em educação, e principalmente no ensino fundamental, não que não tenha que investir no ensino médio, no ensino superior, mas a base de tudo, as pessoas, às vezes, com péssima formação no fundamental,
com péssimo cuidado no fundamental, isso compromete para o resto, para as etapas futuras. Então, a primeira infância, que é de 0 a 6 anos, tem que ter um cuidado muito especial do governo, dos governos, e o ensino fundamental, que é a base. Então, para que a gente tenha um crescimento mais duradouro, mais sustentável, além de atacar o chamado custo Brasil, essas reformas que a gente precisa ter, nós temos que ter investimento muito maior. Não é o investimento, não é só o recurso, é a definição de como esse recurso vai ser canalizado para que os resultados aconteçam. Muitas vezes tem dinheiro, mas não tem eficiência naquilo que nós precisamos em termos de formação mais qualificada de mão de obra, formação de pessoas. Então, eu diria que a educação seria principal. Te vejo falando também da necessidade de industrializar o Brasil. Qual seria o papel do Estado nesse processo de retomada da industrialização? Primeiro, a indústria no Brasil, qualquer país desenvolvido, ele passou por ter uma indústria forte. O Brasil, ao longo desses últimos anos, teve um processo de desindustrialização. Nós perdemos muito do que tínhamos em termos de produção industrial. Então, isso tem a ver com aquilo que eu disse, tem a ver com o chamado custo Brasil. Quer dizer, um produto que nós produzimos para exportar, nós vamos ver que o custo Brasil pega a Alemanha, pega os Estados Unidos, o custo para a produção do mesmo produto é 30% menor do que no Brasil. Então, os 30% a mais é custo Brasil. E aí tem a ver com câmbio, tem a ver com juro, tem a ver com a questão da logística. Então, isto tudo tem que ser enfrentado para que a gente tenha um processo de reindustrialização do Brasil. E uma coisa que é fundamental, o investidor ele quer segurança jurídica. No Brasil, muitas vezes, nós não temos segurança jurídica, as coisas mudam muito rapidamente, o investidor vem dentro de uma realidade, dentro de uma definição, e isso muda rapidamente. Até a legislação ela muda com muita rapidez e faz com que aquele que investiu numa condição passe a ter outra. Então, esta insegurança jurídica ela realmente leva a esse processo de desindustrialização. Então, tem muitas etapas a serem vencidas para que o Brasil dê esse salto em termos de recuperação do que perdeu no processo industrial. Hoje nós somos um grande produtor de alimentos, a gente tem que comemorar isso. Nós somos produtor de proteína animal, de grãos, para abastecer o mercado interno e abastecer o mercado externo. Então, nós estamos hoje abastecendo o mundo de alimento e nós temos uma facilidade maior do que outros países de ampliar nossa área agricultável sem comprometer o meio ambiente. Então, tu tens condições de avançar na produção maior de alimentos. Isto é um ganho que o Brasil tem dentro dessa realidade que a gente vive no mundo. Agora, se nós podemos comemorar esse Brasil sendo um grande produtor de alimentos, nós temos que, primeiro, agregar valor àquilo que nós produzimos. Então, o processo de industrialização significa também um processo de agregar valor a esses produtos que nós estamos produzindo e exportando. E o agregar valor significa geração de emprego, significa renda. Então, eu vejo que a reindustrialização do Brasil ela é muito importante e passa por ações efetivas do governo para atacar os gargalos. Eu falei há pouco da questão da logística, eu não vejo solução para enfrentar os problemas que temos em rodovias, em ferrovias, em portos, em aeroportos, fora da parceria público-privada, da privatização, quando for o caso, e de concessões. O Estado não tendo condições de fazer aquilo que tem que fazer para que nós tenhamos aeroportos de melhor qualidade, ferrovias de melhor qualidade, hidrovias, portos. Quer dizer, nós temos que trazer a iniciativa privada para fazer investimentos que o Estado não tem condições de fazer. Então, a concessão é importante. Concessão cuidando da tarifa, cuidando do preço cobrado pela concessionária, cuidando do
qual é o investimento que está previsto, e o contrato vai ter que ser cumprido. Tá? Não é simplesmente fazer a concessão pela concessão. Qual é a modelagem dessa concessão? Então eu vejo gente defendendo concessão e não olhando para aquilo que tem que olhar. Tu entregar para a iniciativa privada uma determinada concessão, tu tem que ver qual o investimento que vai ser feito pela concessionária, tu tens que ver o quanto vai ser a tarifa cobrada, tá? Para não, em vez de achar algo que vai ajudar, termine atingindo a população. Então, a modelagem é muito importante. E as agências reguladoras têm que cumprir o papel que muitas vezes não cumprem, de olhar para aquilo que essa concessionária tem que fazer, que está no contrato e muitas vezes não faz. Na época, como líder do governo FHC, tu até comentaste aqui que você percorreu os estados para falar sobre reforma tributária. Qual é a tua avaliação da reforma tributária apresentada pelo ministro Haddad? Bom, primeiro, quando lá no governo Fernando Henrique, eu senti que a área econômica do meu governo, porque eu tinha sido líder do governo Fernando Henrique, a área econômica resistia à ordem econômica que permitiu privatizações, que permitiu a entrada em maior volume do capital estrangeiro. A mudança da ordem econômica passou, porque o governo deu prioridade para ela já no primeiro ano de governo. Então, quando ele tinha o capital político, ele jogou pesado. É mudança constitucional, 3/5 de votos em várias votações. Então, foi importante a ordem econômica, né? Aí, quando nós chegamos na reforma tributária, eu sentia que a reforma tributária era o patinho feio para a área econômica, com medo de perder receita, com medo de perder receita para estados e municípios, com medo de perder o poder de criar um novo tributo ou aumentar a alíquota com facilidade. A área econômica resistia à reforma. Havia uma posição do governo, do presidente Fernando Henrique, a favor da reforma, havia um movimento da sociedade querendo reforma tributária, porque o nosso sistema já naquela época era complexo, era irracional, era diferente de qualquer sistema tributário do mundo. De lá para cá piorou. Tá? Então, o que ocorreu? Eu, convocado pelo presidente da Câmara de então, presidente Michel Temer, que depois foi presidente da República, o Michel resolve criar uma comissão, vendo que o governo estava jogando para o Congresso Nacional a responsabilidade da reforma, e uma reforma com essa tem que ter o Poder Executivo comandando, na frente ou no mínimo ao lado do Congresso. O que ocorreu? O Michel Temer cria uma comissão especial, me coloca como presidente da comissão especial, né? E aí nós fizemos um grande debate nacional sobre a reforma e preparamos um projeto que passou na comissão praticamente por unanimidade, né? E na hora de ir para o plenário, o governo puxou o tapete e não permitiu que avançasse a reforma por as razões que eu coloquei. Mas aquele projeto, eu tinha andado pelos 26 estados da federação, né? Aquele projeto, ele serviu de base para todo o debate que veio depois, tá? Nos anos seguintes. Mas sempre o debate acontecendo e chegava na hora, as coisas não avançavam no Congresso. Pois bem, agora avançou em cima de uma proposta que foi apresentada não pelo presidente Lula, foi apresentada por representantes da sociedade no Congresso Nacional no governo anterior, tá? O governo anterior não se interessou em fazer avançar a reforma tributária porque o ministro da Fazenda da época, o Paulo Guedes, ele tinha uma ideia convencido que tinha que voltar ao imposto sobre movimentação financeira, tá? Um tipo de uma CPMF nova, uma contribuição sobre o comércio virtual, tal. E era uma nova CPMF. Isso tinha uma resistência enorme, teve resistência do próprio presidente da República, do presidente Bolsonaro. E aí a reforma não avança, a reforma não vai para frente. Tá? Quando chegou esse projeto que foi apresentado por economistas ao Congresso Nacional e não avançou no governo Bolsonaro, o atual governo não apresentou uma nova proposta, pegou aquele projeto, fez algumas modificações e disse que aquele projeto era o projeto de reforma tributária que nós deveríamos ter. Ele foi aprovado, a PEC foi aprovada na Câmara e no Senado, está num processo de regulamentação, tá? Ainda não concluído. E o triste é que essa regulamentação tinha que estar pronta, porque a previsão é entrar em vigor o novo sistema
mesmo que com alíquotas simbólicas, para medir exatamente o impacto sobre cada setor, janeiro de 2026. Nós estamos chegando em janeiro de 2026 e a regulamentação não está pronta. Provavelmente vão ter que empurrar para frente o início da implementação do novo sistema tributário, que termina só em 2033, a transição. Né? Se tu me perguntar, essa proposta é a que eu gostaria que tivesse sido aprovada? Não, eu acho que ela é tímida, ainda perto de tudo que nós teríamos que mudar no sistema tributário. Mas ela é muito, esse sistema tributário que está aí, que vai ser implementado em etapas, é muito melhor do que o atual, em termos de racionalização, de simplificação, de eficiência, de justiça fiscal. É muito melhor do que o sistema atual. Mas eu volto a dizer, tem etapas a serem vencidas. É o final da regulamentação no Congresso, tem um projeto que ainda está no Senado Federal, não foi finalizada essa regulamentação, e a regulamentação que a Receita Federal tem que fazer, né, para que a gente possa, eu acho muito difícil, em janeiro, já iniciar o teste sobre o novo sistema, em termos de alíquotas, testes que vão definir como ele vai impactar cada setor, e o objetivo não é aumentar a carga tributária sobre ninguém, né? Se vai ter que fazer correção, então tem correções a serem feitas até o final da transição, que termina em 2033. A palavra Bolsonaro surgiu aqui na entrevista, né? A família Bolsonaro e as suas trapalhadas, principalmente do Eduardo, geraram uma inflexão na popularidade do presidente Lula e condicionam nas pesquisas que têm sido feitas que o Lula possivelmente terá um quarto mandato. Tu acha que isso é vencido? Ou tu acha que tem uma brecha aí para mudar o cenário eleitoral? Eu tenho uma opinião que esse processo que o Brasil vive, né, de tanta radicalização ideológica, e não é a polarização não é a polarização, é a forma, a radicalização que existe. A 65% da população ouvida pelas pesquisas diziam que achavam que nem Lula nem Bolsonaro deveriam ser candidatos em 2026. É minha opinião. Uhum. Tá? Eu acho que se Lula e Bolsonaro não fossem candidatos, o Tarcísio, o Ratinho, pelo lado da direita, o Haddad, por exemplo, pelo lado da esquerda, já daria um distensionamento, já teríamos um distensionamento, não entende? Então, eu vejo que a presença do Lula e a presença do Bolsonaro, eles levam à continuidade desse processo de radicalização que nós estamos vivenciando. Tá? Agora, se tu me perguntar, pesquisa nesse momento diz alguma coisa? Tá? Depois daquele episódio do tarifaço do presidente Trump e as interferências do Eduardo Bolsonaro lá, realmente isto não repercutiu bem para todo esse pessoal que acredita e apoia o Bolsonaro. Tá? Não repercutiu bem. E o Lula e o governo usaram isso para a questão da soberania, de defender as empresas nacionais que exportam para os Estados Unidos, que estavam impactadas com o tarifaço, né? Teve um crescimento nas pesquisas devido a esta posição. Uma posição parece que favorável ao tarifaço e outra contrária ao tarifaço. Né? Então, claro que isso teve efeito em pesquisas. Agora, tudo que está aí não representa o que teremos no ano que vem. Quando vai ficar mais claro quem serão os candidatos, quando vai ficar mais claro, e quando eu estou dizendo em nível federal, eu estou dizendo para o Estado também, né? Para os estados. Vai ficar claro quem é o candidato, vai ficar claro qual é a coligação que vai se formar, e aí nós vamos saber efetivamente como é que está o quadro, e aí sim tu poderá medir, através de pesquisas, a aceitação e o apoio de cada um dos candidatos. Hoje é muito cedo. Hoje, no meu modo de ver, não diz nada. Tá? Nós estamos fora do ar aqui comentando, eu disse que essa era a minha opinião, e Lucas, tu disseste o seguinte, nós tivemos uma situação minha, que eu assumi uma candidatura mês de abril, a eleição era em outubro, mês de abril, com 2 candidatos com 32% cada um, eu com 2%, e eu não ganhei no primeiro turno porque faltaram 3, 4 dias de campanha. Teria ganho no primeiro turno, ganhei no segundo. Tá? Em 2026, uma eleição ganha. Tinha uma eleição ganha. Todas as pesquisas me davam na frente, ganhava a eleição. O
que aconteceu? Tudo bem, eu não queria ir para a reeleição, eu declarei isso várias vezes. Teve um projeto nacional que eu disputei com o Garotinho, uma candidatura à presidência da República. O partido, grande parte do partido, infelizmente, não queria candidato à presidência, porque alguns estavam ligados na época ao Alckmin, outros estavam ligados ao Lula, que eram os candidatos à presidência. Né? E eu ganhei a prévia de 3-1, mas o partido, no fundo, inviabilizou a possibilidade de que meu nome chegasse à convenção e eu ganharia a convenção. Tá? Então, ganhei do Garotinho 3-1, mas não deu o projeto nacional, tá? Que eu tinha sido convocado pelo MDB do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, do Pernambuco, para ir para essa prévia. Continuo dizendo que não seria candidato a presidente, mas a pressão foi tão grande, tá, que eu assumo a candidatura à presidência, a governador tarde. Assumi muito tarde a reeleição para governador. Mas ganhava a eleição. Não me afastei do governo nem um dia. Não permitia que utilizasse um alfinete do governo para campanha política. E fazia, por exemplo, gravações de programas de televisão à madrugada. Tá? Não podia fazer, eu não queria e não permitia que se fizesse do horário de expediente. Então, claro que isso te custa um preço, mas eu ganhava a eleição. Aí, nos últimos 10 dias, tá, houve uma transferência de votos para definir quem deveria estar comigo no segundo turno. A Ieda estava em terceiro lugar, tá? O Olívio em segundo, e aí resolveram fazer um movimento para tirar votos meus, para dar para a Ieda e tirar o Olívio do segundo turno. Aquela coisa do antipetismo, então, pesou, e essa transferência de votos que aconteceu em 10 dias determinou falta de 17 mil votos. Tá? Para uma eleição para governador. Tem uma eleição ganha, tá? Que simplesmente de uma forma estranha, tá? E que até hoje muita gente não entende, mas eu passei um ano ouvindo pessoas dizendo que foram enganadas, que se equivocaram na transferência de voto para definir quem deveria estar comigo no segundo turno e me tiraram do segundo turno. Então, tu tem eleição perdida, que tu ganha, aparentemente perdida que tu ganha, e eleição ganha que tu perde. E um ano antes do processo eleitoral, quando a gente vai ter definições mais claras mesmo, é a partir de maio, junho do ano que vem, que nós vamos saber quem é quem e as condições de cada candidato. Hoje é muito cedo. Estamos na reta final aqui do videocast Trocando Ideias. Qual será o papel de Germano Rigotto na eleição 2026? E a candidatura do Gabriel Souza é fato consolidado ou ainda tem espaço para alterar essa ordem? O Gabriel, como vice-governador, ele ocupa um espaço privilegiado para ser candidato, até jovem, trabalhou, foi presidente da juventude, foi deputado estadual, presidente da Assembleia, líder do governo Sartori na Assembleia Legislativa. O Gabriel tem trabalho, tá? Tem muito trabalho. E é vice-governador e está fazendo um ótimo trabalho como vice-governador. Então, o nome dele, dentro do partido, surge com muita naturalidade como candidato a governador. Tá? Acho que ele está preparado para ser um belo candidato a governador. Claro que tem a questão da composição. Existe uma discussão hoje dos partidos que estão no governo, como é que vão ficar na eleição de 2026. Então, é muito importante formar uma bela coligação. Tá? E aí, agora, esses próximos meses é que vão definir efetivamente que coligação nós teremos, tá? Apoiando a candidatura do Gabriel. Tá? E ela pode ficar mais forte se tiver uma boa coligação. A pesquisa que está aí diz nada. Até definirmos bem os candidatos e as coligações que vão apoiar cada candidatura, é que nós vamos saber efetivamente, como eu disse, quem é quem e quem tem melhores condições de ganhar a eleição. E quem apresenta o melhor projeto, que é o fundamental. Se você pudesse resumir o Brasil em uma frase, qual frase seria? Eu diria, nesse momento, um país com muito conflito e menos caminho para encontrar aquilo que precisa. Um caminho de desenvolvimento, de justiça social, um caminho de paz. Tá? O conflito não ajuda nada para isso. Você é um brasileiro otimista ou pessimista com o futuro? Eu sou otimista, porque o Brasil tem algo que outros países não têm.
O Brasil é grande produtor de alimentos. O Brasil não tem conflito étnico. O Brasil não tem conflito racial. O Brasil não tem conflito de fronteira. O Brasil tem um sistema financeiro diferente do americano, do europeu, fiscalizado, regulado. Né? O Brasil tem uma matriz energética tremendamente diversificada que o país nenhum do mundo tem. Nós somos autossuficientes em petróleo, em produção de petróleo. Nós temos que refinar, importar combustível, porque nós não refinamos todo o petróleo que nós produzimos, mais de 2 milhões de barris dia de petróleo. Nós temos a energia hídrica, a energia solar, que agora nós começamos a utilizar, sendo que, por exemplo, na Europa, utilizam muito energia solar e eles têm, no inverno, luminosidade, não é sol, 4 horas por dia na maior parte dos países. Não é sol. Nós temos sol o ano inteiro em determinadas regiões do país, né? E agora que nós estamos utilizando a energia solar que nos favorece, nós podemos utilizar muito mais do que estamos utilizando. Mesma coisa a energia eólica. O primeiro parque eólico do Rio Grande do Sul foi no meu governo, o Parque Eólico de Osório. Né? Quer dizer, eu fui buscar os investidores espanhóis, né, para vir para cá e para ter esse parque eólico, porque eu sabia que a energia eólica seria, no futuro, importantíssima para a diversificação da nossa matriz energética e para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Hoje tem outros parques eólicos sendo implantados no estado. Então, o Brasil tem algo que outros não têm. Essa diversificação da sua matriz energética, esse grande produtor de alimentos, um país que tem esta situação de não conflito de fronteira, como tem a Índia, como tem a China, como tem a Rússia. Nós não temos, eu estou falando nos países em desenvolvimento, nos grandes países do BRICS, né? Nós não temos isso, então nós temos como crescer muito mais, por isso eu sou otimista. Agora vou citar 6 nomes da política, um pinga-fogo, tu cita uma palavra ou uma frase, Fernando Henrique Cardoso. Um sociólogo, mas principalmente um homem de bem e um bom presidente. Eduardo Leite? Eduardo Leite, um jovem que está começando a mostrar efetivamente condições de ser uma liderança emergente no Brasil. Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro, um homem que eu convivi no Congresso Nacional, foi meu colega no Congresso Nacional. Eu gosto do Jair Bolsonaro, ele como colega, como amigo, mas infelizmente as posições muito radicalizadas em determinados momentos comprometem. O Jair Bolsonaro, no meu modo de ver, ele tinha tudo para ganhar a eleição passada, né? Mas as declarações em determinado momento, né? Os conflitos gerados em determinado momento, deixaram de lado virtudes e realizações do seu governo. Então, no meu modo de ver, isto tirou uma eleição dele. Então, o Jair Bolsonaro teria que ter, digamos, um pouquinho mais de visão de que não é o conflito que ajuda a que se resolva os problemas que nós precisamos resolver. Geraldo Alckmin? Geraldo Alckmin foi um ótimo governador, acompanhei, foi governador na minha época, eu como governador, ele não é por nada que ele foi 4 vezes governador de São Paulo, né? E conhece bem aquilo que ele está trabalhando no governo, que é a questão da indústria, né? Ele realmente, conhecendo tudo da indústria de São Paulo, que é o grande estado industrializado, está fazendo um belo trabalho como ministro da Indústria e Comércio. Lula? Lula, um homem muito voltado para a área social. Eu acompanhei o Lula de 2002, quando me elegi governador e ele se elegeu presidente da República, e o Lula de 2002 não é o Lula de hoje. Ele tinha uma idade não tão avançada, ele não tinha passado pelos problemas que ele passou, prisão e tal. O Lula de 2002, onde ele fez um primeiro bom governo, ótimo governo, o governo de 2002 tem vantagens muito boas com relação ao seu segundo governo e com relação ao seu terceiro governo. Então, eu vivenciei muito o primeiro governo do Lula, mas o Lula de 2002, tanto naquele apoio que ele tinha na sociedade, como o grupo que ele formou para dentro do seu governo, é bem diferente do que ele tem hoje. Tá? Então, o Lula de 2002 é muito diferente, no meu modo de ver, do Lula de 2025, né? E do Lula que vai concorrer em 2026. Eu volto a dizer,
Eu acho que Lula e Bolsonaro não deveriam ser candidatos. O Lula poderia terminar o seu terceiro mandato recuperando tudo o que ele fez ao longo desses 3 mandatos e não correr risco, inclusive, que eu acho que ele corre risco enorme, de perder a eleição em 2026. Tá? Por fim, Simone Tebet, liderança do MDB. Um equívoco da Simone foi... eu fui coordenador do seu plano de governo na eleição passada, tá? E a Simone, eu disse para o Baleia Rossi, presidente do MDB, que o Baleia teria que dar condições que a Simone continuasse andando pelo Brasil. O capital político que ela tinha conquistado na eleição passada, sendo o terceiro candidato mais votado, ficando na frente do Ciro Gomes, tá? Quer dizer, o capital político foi incrível que a Simone conquistou. E no meu modo de ver, no momento que ela quis entrar no governo, ela foi para o segundo turno, subiu em palanque, ela dizia apoiar um dos 2 candidatos, até podia apoiar, mas não da forma como ela apoiou depois de tudo que ela colocou durante a campanha eleitoral no primeiro turno. Tá? Então, eu acho que ela comprometeu grande parte do capital político, primeiro, entrando da forma que entrou no segundo turno, e segundo, e principalmente por isso, entrando no governo. Quando, no meu modo de ver, ela deveria ter continuado mostrando um caminho de centro, um caminho não radical, um caminho que mostrasse o potencial que o Brasil tem e as alternativas para que tenha isto que precisa ter, esse desenvolvimento maior, mais sustentável, mais duradouro, o enfrentamento das suas desigualdades. E a Simone tinha tudo para fazer isso. E hoje seria uma candidata viável para uma candidatura à presidência da República. Infelizmente, as decisões que ela tomou atrapalharam isso tudo e ela perdeu grande parte do capital político que ela conquistou. E com essa resposta encerramos o primeiro episódio da primeira temporada do Videocast Trocando Ideias. Agradecer aqui o governador Germano Rigotto pelo teu tempo, pela tua agenda, que eu sei que é bastante concorrida. Muito obrigado, Germano. Eu que agradeço. Olha, fico muito feliz de ter conversado contigo, Lucas. Quero agradecer o convite, tá? Desejar todo o sucesso para o Videocast Trocando Ideias, tá? E fico muito honrado em ser, digamos, o primeiro. Tá? Fico muito honrado e estou sempre à tua disposição. Um abraço. Um abraço, pessoal. Siga a gente nas redes para acompanhar os próximos episódios.